O assunto agora passa a ser Série C do Campeonato Brasileiro. O 13 tem um difícil compromisso domingo diante da equipe do Cuiabá. Cuiabá esse que está ali na terceira colocação, está entre os classificáveis há um certo tempo aí, durante esses jogos aí de ida, já os jogos de volta do Grupo A. Quem está para bater um papo conosco aqui é o Atos, meio-campista, nova contratação do 13 Futebol Clube. Atos, logo na sua chegada, né, lógico que quando um jogador chega e não atuou aqui no nosso futebol, fica a curiosidade, trazem-se números, né, o que o jogador traz na bagagem, e você traz uma experiência, para mim, das mais interessantes atuais do futebol brasileiro, que é o caso da Chapecoense. Né? Se espelhando, digamos, em times como a Chapecoense, que os times da Paraíba podem galgar um pouco mais, digamos, se firmarem em competições mais importantes, Série C, Série B. A sua opinião, boa noite. Boa noite a todos, primeiramente. Prazer estar participando do programa. Com certeza, né? A Chapecoense ela fez um trabalho muito sério, né? 2 anos seguidos lá que eu cheguei lá em Chapecó, nós subimos o time da Série C para a Série B e logo em seguida da Série B para a Série A, porque fez um trabalho muito sério, um trabalho com a realidade financeira do clube, usando os recursos que o clube tinha, nunca, né, dando um passo maior que a perna. Então, isso aí que foi, eu acho que o diferencial, né, para a Chapecoense hoje estar jogando uma Série A, porque se fosse pensar, hoje todo mundo está conhecendo o Chapecó, ninguém sabia que existia, né, Chapecó, e hoje todo mundo está tendo a oportunidade de conhecer por causa desse trabalho sério desenvolvido por uma diretoria que tinha prioridade, sempre estar com os pés no chão e cumprir com suas obrigações com os jogadores. Isso aí, daí fluiu naturalmente e nós conseguimos lá 2 acessos seguidos lá. Não é por conta só do que eu lhe falava, né? Sou natural de Criciúma, embora já seja de Campina Grande há muito tempo, há mais de 30 anos morando aqui. Eu sempre toco no assunto porque nos últimos anos tem sido o estado que mais tem evoluído. Isso fica claro, né? Figueirense e Avaí oscilam, o Criciúma também oscila, mas a Chapecoense surgiu praticamente, como você disse, do nada, já está numa Série A. O Joinville bateu na trave também, mas está fazendo um campeonato digno aí na Série B. Até que ponto o campeonato estadual, Atos, ele influencia nesse crescimento? O campeonato catarinense é valorizado pelos clubes? Hoje sim, né? Se fosse contar uns 4 anos atrás ainda tinha muita dificuldade, mas como você frisou, né, a evolução no futebol em Santa Catarina foi muito rápida e muito forte, né? Até nós comentávamos o ano passado que a Chapecoense mesmo agora briga por título, não briga mais só para disputar o campeonato, né? E aí, se for parar para pensar, né, como você frisou, nós temos lá em Santa Catarina, se tem 3 times, né, jogando uma Série A, 2 times jogando uma Série B, tem o Metropolitano de Blumenau jogando a Série D, com uma possibilidade real, fazendo um trabalho excelente também, com a possibilidade de acesso aí para a Série C já para esse ano. Então, é um futebol que evoluiu muito e para o jogador, principalmente, é uma grande vitrine, né? Poder jogar um estadual lá, tu sabe que logo depois tem calendário, os clubes têm calendário o ano inteiro, investimentos bons também, né? E principalmente a federação também dá um suporte muito bom, né, para os catarinenses lá poder conseguir os seus objetivos. São filhos de pais vivos, né? Não tem, aqui a gente diz que os clubes aqui são filhos de mãe, são praticamente filhos órfãos de mãe viva, né? Como a gente diz aqui, porque não há essa representatividade, e tu está colocando bem aí, que há justamente esse engajamento da federação, né, em trabalhar junto aos clubes. Vamos falar um pouco sobre, em específico, a Série C. A gente tem aí a classificação, para dar uma olhada, a classificação do Grupo do 13, né? O Grupo do 13 e do Botafogo são os representantes aqui da Paraíba na competição. Fortaleza líder com 23, o Botafogo tem 20, o Cuiabá tem 18, o Salgueiro tem 16, o CRB parou nos 15, perdeu para o Paysandu segunda-feira, o Paysandu foi a 13, o Asa tem 12, o 13 está ali com 10, o Craque tem 8 e o Águia tem 8 pontos. Pedi para deixar aqui na tela, só para analisar rapidinho aqui com o Atos essa situação, porque, embora o 13 não venha de vitórias aí nos últimos jogos, Atos, a diferença para o 4º colocado, não dá para dizer que é de apenas 6 pontos, porque no meio aí tem outros times que também vão jogar e conquistam pontos. Mas o 13 hoje ele trabalha, pelo que você vê, mais com a possibilidade de brigar contra o rebaixamento ou ainda visa esse G4? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Se tu for parar para pensar, nós conseguindo as vitórias, né, nós vamos estar mais acima da tabela e, consequentemente, brigando por um acesso. E não vindo as vitórias, com certeza, vai ser a briga para não cair. Mas, como eu venho falando, né, desde que cheguei, eu estou muito confiante do trabalho que eu posso ajudar aí dentro da equipe. Eu já vi que a equipe é uma equipe de qualidade, né? Fez bons jogos, infelizmente as vitórias não veio. Infelizmente tivemos um mau jogo agora, o último, né?
foi tomar 3-0, né, fora de casa. Mas a gente analisando, depende só da gente, né? Então a gente tem que buscar. E como eu falei hoje, comentando com a rapaziada lá, nós temos que pensar somente no Cuiabá, em vencer essa partida e depois aí pensar nas outras. Mas primeiro temos que vencer o Cuiabá, como você frisou, uma grande equipe, está fazendo um campeonato muito regular, tem uma grande comissão técnica, eu conheço muito bem, porque já trabalhei com o Luciano Dias, sei da sua capacidade, grandes jogadores que eu também já trabalhei, então nós temos que ter o total respeito, mas saber que o futebol está muito nivelado e depende somente da gente de conseguir fazer um bom jogo, principalmente diante do nosso torcedor, com a ajuda deles, a gente conseguir essa vitória para encostarmos mais aí na parte de cima da tabela e nos livrar, consequentemente, da parte de baixo. Pois é, então a gente vai chamar agora o repórter Michel Bruno para falar um pouco sobre o próximo adversário do 13, o Cuiabá. O Cuiabá que vem bem, né, Michel? Mas o ano passado a gente lembra que o 13, quando pegou essas equipes grandes, né, foi onde conseguiu dar uma ressurgida aí até o ponto de conseguir a classificação. Não necessariamente isso vai acontecer, a gente não tem a fórmula, não é bolo, às vezes, Atos, vai fazer bolo, nem o bolo que você tem tudo ali na mão, já sabe a quantidade, dá certo. Mas é um jogo para o 13 crescer. Que Cuiabá é esse que vem para enfrentar o Galo? Boa noite a você, Michel. Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite ao Atos, boa noite a todos que nos acompanham. Como o meio-campista do 13 aí bem disse, o Cuiabá vem fazendo uma campanha bem regular, inclusive nos jogos fora de casa. Foram 4 partidas longe de Cuiabá até agora, com 2 vitórias e 2 derrotas. Vitórias, inclusive, que chamaram a atenção. O Cuiabá perdeu fora de casa 2-1 para o Fortaleza na segunda rodada, perdeu na quarta rodada por 1-0 para o Asa em Arapiraca, e aí veio aqui no estádio Almeidão na sexta rodada, ganhou do Botafogo por 4-1, difícil, tem sido ganhado o Botafogo no Almeidão, e o Cuiabá veio e fez 4, e ganhou na 10ª rodada do Craque, jogando lá em Catalão por 2-0. Marcou 7 gols, sofreu apenas 4 jogando fora de casa. No geral, a gente já viu a classificação aí, o Cuiabá terceiro com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, junto com o Botafogo de João Pessoa, tem o melhor ataque com 16 gols marcados, vem de um empate jogando em casa por 1-1 contra o Fortaleza. Em relação ao time que vem a Campina Grande, um retorno e um desfalque. Volta a equipe do Luciano Dias, o lateral Éder Ciola, ele vem atuando improvisado no meio-campo, mas está à disposição, livre de suspensão, tanto para a lateral quanto para o meio-campo, como vem atuando. O desfalque é o zagueiro Luiz Eduardo, vetado pelo departamento médico por conta de um problema no tornozelo. Então esse é mais ou menos o Cuiabá que o 13 vai enfrentar no próximo domingo, uma equipe que de 4 jogos fora de casa, venceu 2 e perdeu 2, Rovares. Michel, daqui a pouco você volta a participar aqui do programa. Dá para dizer, então, pelo menos diante do retrospecto, Atos, que o Cuiabá é um time que vem para perder ou para ganhar, né? Não empatou nenhum. Lógico que se a gente for analisar partida por partida, né, a gente vai entender, poderia ter ganho esse, poderia ter empatado esse, mas pelo retrospecto é um time que arrisca fora de casa. Com certeza, esse aí é o famoso se, né, do futebol que a gente fala, se a gente tivesse ganho, né, então isso aí deixa para lá. A gente, como eu falei, a gente sabe da qualidade do time do Cuiabá, sabe que é um time que vem para jogar e vem para vencer também, porque busca o mesmo objetivo, todos ali estão buscando o mesmo objetivo, que é o acesso, né, então a gente sabe que vai ser difícil, mas como eu falei, eu acho que o grupo está bem comprometido, né, com o objetivo, que é a vitória nessa partida. E eu espero fazer parte desse grupo nesse jogo e ajudar os companheiros aí a conquistar essa vitória. Dá para dizer hoje que a Série C, eu já ouvi o Givanildo falar, já falei também com outros treinadores, alguns jogadores, que hoje a Série C está mais próxima da B do que a B da A? Com certeza. Isso aí eu, como frisei, já joguei na Série C no ano retrasado, né? Subi com a Chapecoense e a gente vê muita proximidade da Série C com a Série B, né? Em relação ao nível técnico, organização. Técnico, disputa mesmo de competitividade, na Série B, na Série C são meio parecidos, né? Já chega na Série A, já a qualidade já impera mais que a correria, que a disputa mesmo, né? A gente vê isso, né? Até a Chapecoense mesmo está sofrendo um pouco no campeonato por causa disso. Investiu em permanecer com aquela atitude de um time mais aguerrido, mais pegado, defensivo. Só que na Série A, se tu não tiver qualidade para atacar, tu não consegue as vitórias, né? Então, essa que é a diferença. Mas a Série B e a Série C são muito mais próximas, assim, que a Série A. Um dos fatores, lógico, dos diferenciais aqui em relação, quando a gente fala de futebol em Campina, quando fala do 13, quando fala do Campinense, é a torcida. Isso é conhecido já, principalmente com participações como a do 13 na Copa do Brasil, em 2006, em 2005, quando
O Campinense também, agora há pouco, com a Copa do Nordeste, né, a conquista da Copa do Nordeste. Botafogo com a conquista da Série D o ano passado também. Os olhos se voltaram um pouco mais para cá. Então, a gente sempre disse que o diferencial de Campina é o torcedor, né? Dá para dizer que o grupo está um pouco também machucado? O torcedor está machucado, né, com os últimos resultados. O jogador também está, e nessa hora, se não se unir, o negócio fica mais complicado? Com certeza. A gente sabe que o torcedor está ferido, né? Porque não adianta, o torcedor é feliz com a vitória. E em qualquer profissão também, quando a gente vence, a gente fica feliz. E o atleta também. Às vezes o torcedor acha que o atleta não sente vitórias, não sente as derrotas, mas o atleta também sente. Tem as pessoas, eu sempre falo, né? As primeiras pessoas que o cara está ali representando é a sua própria família, né? E quem é um pai que não quer chegar em casa e o filho ter orgulho, né? Que tu fez um bom trabalho, que tu fez um gol, né? Te parabenizar. Então, às vezes, o torcedor tem isso, que o atleta não sente, mas o atleta sente, esse grupo está sentindo também essa falta de vitória. E é por isso que eu creio e acredito muito, estou muito otimista que a gente vai conseguir dar a volta por cima aí já nesse próximo jogo, conseguir uma vitória e daí por diante as coisas melhorarem, tanto por torcedor como para nós caminharmos juntos aí rumo ao objetivo final, que é o acesso, né? Agora tive a oportunidade no Remo de jogar numa equipe onde é a maior torcida do estado, Isso. Vi o quanto faz a diferença, a torcida está do nosso lado, fez a diferença para nós sermos campeões regionais, então a gente espera que aqui no 13, que a gente já conhece, já ouviu muito falar dessa torcida, que ela possa caminhar com a gente, apesar desses tropeços que, claro, que afastam um pouco o torcedor, mas a gente pede que o torcedor venha, nos apoie, nos incentive o tempo inteiro para a gente conseguir juntos a vitória. Só para finalizar, a gente sempre gosta de ir um pouco além aqui. Se bitolar, se ater só a esse jogo, aquele jogo, por que perdeu, por que ganhou, fica muito, digamos, normal e comum. A gente gosta de saber um pouco da opinião do jogador, principalmente com os jogadores de fora, que já têm uma certa experiência. A tua opinião em relação ao Dunga, né, da sua região, né, gaúcho ali. O Dunga, como é que você vê essa escolha? Né, se falavam em outros nomes, se cogitaram nomes até do futebol estrangeiro, pelo menos eu não concordo. Eu acho que tem que ter uma renovação de princípios aqui dentro mesmo, e a seleção seria um espelho, um exemplo, coisa que a CBF parece não entender dessa forma. Mas como é que você vê o retorno do Dunga à seleção, como jogador? Olha, eu, assim, a princípio eu também gostaria de ver um treinador de fora vir para cá com outra metodologia de trabalho, mas a gente sabe também que aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Não tem o tempo, né, que eles têm lá na Europa para trabalhar. Então, quando escolheram o Dunga, eu achei uma boa escolha, porque é um cara que é trabalhador. Se a gente for analisar a participação dele na própria seleção, ele teve uma derrota, claro que foi importantíssima, teve uma derrota só, fez um trabalho muito bom. E agora já fez a sua primeira convocação, eu gostei muito da convocação. De repente, um outro jogador que eu achei que não devia estar outro pelo momento atual, mas também respeito, porque são todos grandes jogadores, né? Então, eu achei muito boa a chamada do Dunga. Espero que, como torcedor, ele possa fazer um bom trabalho e possa dar tempo de ele fazer esse trabalho também, que a gente sabe que aqui no Brasil é meio complicado para o treinador, né? Já que a gente tocou em seleção, a gente, só para finalizar, o Hulk, para você, é um jogador que tem que ter uma oportunidade a mais nessa seleção. Deu para ver que o futebol dele foi sacrificado da forma como jogou na Copa. Sim, com certeza. A gente sabe que ele jogava diferente, né, fora do país, né? Tanto no Porto, principalmente, foi no Porto, né, que ele jogava. Isso. Eu vi muito ele jogar lá, porque eu também joguei em Portugal. E lá ele fazia diferença numa outra função, né? Aqui ele foi tentar ajudar e a gente sabe que às vezes a imprensa e os torcedores não acreditam. Até para essa convocação, de repente, eu achava que ele não deveria estar, achava que deveria estar o Robinho no lugar dele, porque o Robinho está jogando mais aqui no Brasil, nós estamos vendo lá, a gente não tem tanta visibilidade, sabe que ele fez um gol agora, né, fora de pênalti, não está vendo ele jogar direto. Então, de repente, por isso que eu achava que o Robinho deveria estar no lugar dele, porque eu estou vendo o Robinho veio voando mesmo, está arrebentando aí no Santos, mas também sei da qualidade que ele tem, né? Se ele jogar na função, e pelo que a gente tem visto, né, na convocação que o Dunga convocou, acho que ele vai jogar numa função que é a dele mesmo. Né? Eu acho que ele vai dar conta do recado. Assim, eu torci muito para ele na Copa, assim, para ele. E ele fez muito bons jogos também, se a gente for ver. Eu acho que a imprensa pegou um pouco tanto no pé dele, até porque não ser um jogador que está muito tempo fora do Brasil. Pegou um pouco no pé dele, mas eu vi jogos que ele fez muito bons jogos, mesmo jogando sacrificado, ele fez bons jogos. Teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Chile, eu acho, que realmente ele chamou a responsabilidade, fez as melhores jogadas, tanto outros jogadores meio se esconderam do jogo, ele foi, chamou, não teve medo. Então, acho que ele é um grande jogador e vai ter outra oportunidade, espero que ele arrebente aí e continue na seleção para nos ajudar aí a conquistar os objetivos, né? Que agora tem uma eliminatória pela frente que não vai ser... bem dura. Não vai ser fácil. Atos, obrigado pela participação, boa sorte aí, deve ser a sua estreia.
né? Pelo menos o torcedor do 13 cobra e espera que seja aí, respeitando, lógico, os outros jogadores, mas quem sabe domingo seja a sua estreia de vitória contra o Cuiabá. Eu agradeço a oportunidade, agradecer também aos outros jogadores por terem me recebido bem e espero que a gente juntos possa conseguir essa vitória junto com o torcedor para a gente dar o passo aí para a gente voltar a brigar pelo acesso. Tá certo? Atos, meio-campista do 13.